O programa tá imperdível. A gente vai falar do Flamengo, que ficou muito próximo do título. Vai falar da expulsão do Rodinei. Tem uma enquete lá no Twitter, no hashtag SBT Esporte Rio. Você achou justa ou injusta a expulsão do Rodinei? Vai lá, vota lá, que até o fim do programa a gente divulga o resultado aqui. Você tem voz, aqui você tem vez. Tem também o virtual rebaixamento do Vasco, toda a zoeira com o Casimiro e o grande absurdo da rodada, que foi a interferência direta do árbitro no resultado final do jogo do Fluminense. Vamos começar falando do Flamengo, que ficou muito próximo do título. Solta a música do Flamengo aí. Pois é, olha aí. Flamengo muito próximo do título ao vencer o Inter de virada no Maracanã. Arrascaeta e Gabigol marcaram pro Fla e eu estive lá vendo tudo de perto. Rodou. A bola não havia rolado e o clima de final já tomava conta do lado de fora do Maracanã. Sem máscaras ou distanciamento social, torcedores se aglomeraram para saudar os jogadores na hora da chegada da delegação rubro-negra. Houve confusão generalizada e a polícia precisou usar bombas de efeito moral. Do lado de dentro, mosaico rubro-negro, tudo decorado. Palco pronto para uma festa do Fla? Que nada. Susto logo no início da partida. Gustavo Henrique puxou Yuri Alberto na área. É pênalti. Edenilson cobrou no alto e não deu chances para Hugo Souza. Os gaúchos se sentiam em casa e o Colorado teve chances para ampliar. Neste chute de Yuri Alberto. E de novo com ele, Yuri Alberto nessa cabeçada. Mas quem não faz, leva. E o Fla reagiu. Após esse cruzamento de Bruno Henrique, o uruguaio Arrascaeta completou para o gol. A bola ainda bateu na trave antes de entrar. No último lance de perigo do primeiro tempo, o Rodinei acertou a trave e quase desempatou para o Inter. Na segunda etapa, VAR em ação logo no início e Rodinei expulso. Tudo por causa dessa falta em cima de Felipe Luiz. Com um a mais em campo, o técnico Rogério Ceni então botou o Pedro para o time ser mais ofensivo. Mesmo assim, o jogo seguia truncado, com muitas faltas e paralisações a todo momento. Mas o Flamengo conseguiu desempatar. Gabriel, o Gabigol, recebeu na área e bateu na saída de Marcelo Lomba. O time do Sul ainda tentou nessa cabeçada defendida pelo goleiro Hugo. Teve tempo também para o VAR entrar em ação novamente e o árbitro anular esse gol marcado por Pedro, que fez falta. No último lance da partida, Pedro rolou e Bruno Henrique sozinho perdeu o que seria o terceiro gol. A vitória aproxima demais o Flamengo do título brasileiro. O rubro-negro depende agora apenas dos seus esforços. Se vencer o São Paulo na próxima quinta-feira no Morumbi, é campeão. Já o Internacional precisa ganhar do Corinthians no Beira-Rio e torcer justamente para um tropeço do Flamengo. O Morumbi é inegável, ele faz parte da minha história. Eu tenho um respeito muito grande pelo São Paulo. Foi a primeira parte da minha vida como atleta, foi vivida toda lá dentro. E agora nós estamos numa nova fase como treinador, já no Fortaleza, vivendo 3 anos, agora no Flamengo. O que eu gostaria era de escrever a minha história também, eu acho que é um direito que todos nós temos, de escrever a minha história também pelo Flamengo. Executamos, cara. Vapo. Executamos, cara. Vapo. Eu tava fazendo aqui, não é aqui o tal do Vapo. Que eu não tô acostumado com essa coreografia aí. Já tá todo mundo na tela, meu amigo Pedro Certezas, Casimiro, Fernandinha. Hoje o programa tá cheio de atrações e de assuntos importantes. Então vamos por partes, vamos por tópicos. Primeiro vamos falar do resultado do jogo do Flamengo e como está agora a luta pelo título brasileiro. Fernanda, o Flamengo botou o chicote debaixo do braço, já dá pra dizer que tá com a mão e meia na taça ou ainda não? Boa tarde. Dá. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todos. Boa tarde. Os rubro-negros estão felizes, né? Metade do Rio de Janeiro chora e a outra metade está feliz, não é isso? Porque a gente vai falar do Vasco, o Botafogo já rebaixado, o Fluminense está bravíssimo, mas os rubro-negros estão felizes. Ô Daniel,
pelo histórico, a tradição e o otimismo que eu sempre falo da torcida rubro-negra, o Flamengo está sim com uma mão e meia na taça. É claro que o último adversário é o São Paulo, que é uma pedrinha no sapato sempre do Flamengo, mas o Flamengo também, quando brincam que deixa chegar, né, Daniel? É difícil segurar os caras. Então tá com uma mão e meia na taça sim. Olha só, eu quero lembrar que eu vou fazer agora 4 semanas, estou indo para minha 4ª semana comandando aqui, junto com o pessoal, o SBT Esporte Rio. E há 4 semanas eu venho dizendo que o Flamengo já é campeão. Você é flamenguista? Não, não sou flamenguista. É apenas uma situação lógica. Estava na cara que o Flamengo ia ser campeão. Eu sou fluminense, todo mundo sabe disso. Meu amigo Pedro Certezas, Flamengo matou a pau, acabou o campeonato? Não, acabou o campeonato não. O Flamengo tá com muita chance de ser campeão, mas já acabou o campeonato, não tem a menor chance. Assim como a gente não falava que acabou o campeonato quando o Flamengo tava a 8 pontos do líder. A gente fala, não, calma, também não é assim, o São Paulo tá muito lá em cima, o Diniz acertou o time. Agora, segue difícil demais, cara. A gente tá tratando o São Paulo fora de casa como se fosse um jogo, tá ligado? Um ganho. É muito difícil, gente, é muito difícil. Mas se o São Paulo não esteja mais ganhando o título, o São Paulo vai querer perder esse jogo. Se eu não me engano, não vai ter dia 4, então eu acho bem difícil esse jogo do Flamengo. E o do Inter é mais fácil, por mais que também não seja tranquilo, jogar com o Corinthians também é difícil. Mas sim, o Flamengo depender dele e mostrando esse futebol crescente que vem mostrando nas últimas rodadas, tudo leva a crer que vai ser campeão, mas não acabou ainda não. Tem campeonato ainda e vai ser uma das quintas-feiras mais inacreditáveis do futebol brasileiro. Casimiro! Quinta-feira, né? Pois é. Ô, Casimiro, olha só, Casimiro. Olha, muita gente falando diretamente com o Casimiro, falando diz pro Casimiro isso, diz pro Casimiro aquilo. O Casimiro hoje é o protagonista desse programa por razões óbvias. Já a gente vai entrar nessa... Muita gente falando nas redes sociais, vai pegar no pé do Casé e daqui a pouco todo mundo sabe por quê. Mas antes disso, Casé, deixa eu ponderar com você o seguinte. O São Paulo joga hoje contra o Botafogo. Possivelmente ele ganha. Se somar um ponto, ele vai a 64, o Fluminense já não pode mais chegar nele, ele já garante a vaga direta na fase de grupos. Você acredita num São Paulo meia bomba contra o Flamengo ou acredita num São Paulo que vai brigar pela vitória e pode tirar o título do Flamengo aí na quinta-feira? Eu acredito que o São Paulo vai competir com o Flamengo, vai ser jogão. Acho que o São Paulo não vai querer entregar de mão beijada esse resultado do Flamengo, até porque são dois times que têm muitos títulos brasileiros e o São Paulo não vai querer que o Flamengo desgarre. Eu acho que deve ter essa vontade a mais. Agora, eu acho que isso não vai ser um impedimento para o Flamengo, não, porque o São Paulo vem num momento muito ruim. Deve ganhar do Botafogo hoje, né? A gente tenta dar uma... Pode falar que vai ganhar. A gente tenta dar uma moral O São Paulo vai jogar contra o Botafogo. O São Paulo vai ganhar o Botafogo. Então o São Paulo deve continuar na briga. E, como a gente falou, essa temporada é diferente de todas, né? Então é importante você chegar no fim da temporada jogando bem, porque você já começa a próxima temporada jogando bem. O Grêmio, por exemplo, vai ter Libertadores se ganhar a Copa do Brasil agora, daqui a 3 semanas. Então é importante você fechar esse ciclo, porque já começa um outro muito rápido. E o São Paulo é assim, já tem técnico novo, o Crespo já tá vendo tudo, os jogadores vão estar lutando por uma vaga no time titular, então tem muita coisa em jogo. E o mesmo pro Inter também, jogo duríssimo contra o Corinthians que tem uma rivalidade enorme com o Internacional. O Internacional tem aquela história lá do DVD e tudo mais, então acho que o Corinthians também não vai querer entregar de mão beijada, ter essa derrota pro Internacional e dar esse título pro Inter. Então vai ser uma quinta-feira, uma pena que o campeonato termine quinta-feira, hein? Pô, o campeonato é domingo, Ô, Casé, inclusive os meninos... Pois é, inclusive o Mancini já deu a deixa que vai botar os meninos em campo no jogo contra o Inter na quinta-feira. Isso é até uma coisa boa, sabia? Porque motiva lá, o Corinthians vai jogar certamente muito mais do que jogou contra o Vasco. O Corinthians tem uma bolinha desse tamanho. Bota, por favor, aí a enquete. A gente tá fazendo uma enquete no Twitter, no hashtag SBT Esporte Rio. Queremos a sua opinião. A expulsão de Rodinei foi justa? Você concorda com a expulsão? Vota aí. Sim, concordo. Por enquanto tá ganhando com 68, não tô enxergando. Fala aí, 68,5% contra 31% não. Então vamos passar agora a esse assunto. Eu vou abrir dessa vez. O programa hoje tá bom, hein, Daniel? Vou abrir dessa... Ô, Pedro, a expulsão... Para começo de conversa, eu não vou perguntar se ela foi determinante. Eu vou perguntar se ela foi justa. Pedro, a expulsão foi justa? Daniel, olha só. Eu não acho... No meu coração, eu não acho que teve um roubo. Se eu acreditar que teve um roubo pro Flamengo, eu paro de ver futebol. Porque eu não consigo acreditar que em 2021 um árbitro vai intencionar roubar. Agora, o Rafael Claus já tem
vivenciou esse mesmo lance, cara. O mesmo árbitro vivenciou esse mesmo lance em outros jogos, igual, o mesmo lance. E esse foi o primeiro que ele expulsou. E um deles foi foi a favor do Flamengo. E o Flamengo fez isso num jogo contra o Botafogo, inclusive, do Rafinha, e ele não expulsou. Assim, eu acho que aquele negócio que a gente fala dos bastidores, que os caras ficam pressionados, que tem muita guerra ali de, errar contra o Flamengo é uma coisa, errar a favor do Flamengo é outra. Eu não acho que ele roubou pro Flamengo, mas eu acho que ele tem um jeito de pensar e ele agiu completamente diferente desse jeito. Porque foi o mesmo árbitro. Pressão, Pedro, eu acho que não tinha pressão, cara. Foi o mesmo árbitro, o mesmo lance, tudo igual. Só que a única coisa diferente foi a decisão. Fernanda! Uma vez ele deu amarelo, outra vez ele deu vermelho. Sim. Então Fernanda, eu não consigo entender. Olha só, a gente obviamente que não tem a imagem detalhada que a Globo tem, né? A Globo, emissora detentora dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, tem uma imagem detalhada, mas a gente tem uma foto interessante aí que eu vou pedir para botar no ar, por favor. A foto do momento exato que o Rodinei atinge ali o Felipe Luiz, né? Que foi justamente um momento crucial para a expulsão, para que o juiz fosse olhar no VAR olha lá, tá vendo? Aquela imagem. Isso aí foi o instante exato em que ele atinge o Felipe Luiz. Fernanda, eu vou te fazer uma pergunta meio malvadinha. O erro foi ele ter expulsado o Rodinei ontem ou não ter expulsado outros jogadores que fizeram a mesma coisa em outras ocasiões e em outras partidas nas quais ele apitava? Não foi erro nenhum. Sabe o que acontece? Primeira coisa, o VAR é muito bom pro futebol, mas uma imagem congelada no futebol, ela às vezes ela é muito maior do que na sequência do jogo. O que eu quero dizer com isso, Daniel? O futebol é um jogo de contato, o futebol é um jogo de movimento, correto? Quando você congela, frisa, para uma imagem, às vezes ela parece muito mais do que ela realmente é. E isso às vezes atrapalha o VAR na interpretação, já que a regra ela é totalmente interpretativa. Vamos pensar que toda falta tem uma natureza. E aí hoje, o que a CBF orienta os seus árbitros? A natureza ela pode ser imprudente, temerária ou uma força excessiva, que é o que a gente tanto escuta com os caras que comentam a arbitragem, né? Fala de novo, por favor, Fê, desculpa. Fala de novo. Olhando essa imagem aí, Fala de novo, Fernanda. Fala de novo, por favor, desculpa, estou te interrompendo mesmo. Fala de novo, por favor, porque isso precisa ficar muito claro na cabeça das pessoas. O cara não precisa ter necessariamente quebrado a perna do Felipe Luiz. Então, qual é a orientação? Fala de novo, por favor. A natureza da falta ela imprudente, não cartão, não dá cartão. O temerária é o cartão amarelo e a força excessiva é o vermelho. A regra serve para proteger os atletas. Para isso serve uma regra de futebol, para proteger a integridade física deles. Então o árbitro precisa estar ali ajeitando as coisas. Às vezes o árbitro puxa um cartão amarelo e nem foi uma falta tão, vamos dizer, força excessiva ou tão temerária, mas ele precisa controlar o quente do jogo e tudo mais. Então, assim, o futebol é muito interpretativo. Eu não consigo achar que ele teve uma maldade ou que ele roubou. E pera lá, muita gente pode interpretar isso aí como uma força excessiva, sim. Isso poderia ser um cartão vermelho, gente. Isso não é impossível ser um cartão vermelho. Eu daria um amarelo. O Klaus, pelo seu critério de outros jogos que ele apitou, como o Pedro falou, ele escolheu o amarelo ou nem escolheu um cartão. A gente já teve esse retrospecto na carreira dele. Mas, Daniel, eu acho que não é absurdo nenhum dar um vermelho. Eu daria um amarelo. Pois é. A questão é essa. Inclusive, alguns jogadores do Flamengo ficaram constrangidos com a expulsão do Rodinei, porque o Rodinei, inclusive, é um cara querido pelo grupo do Flamengo. O próprio Felipe Luiz faz ali um gesto com a cabeça, com um tom de reprovação em relação a essa expulsão. Quer dizer, o juiz interpretou como uma entrada imprudente que colocou em risco, inclusive o que está na súmula, né? A integridade física do Felipe Luiz, algo que, de repente, nem foi com intenção de machucar o Felipe Luiz, mas, de fato, aconteceu isso aí. Ô, Casimiro, a gente botou essa enquete no Twitter muito em função de você, né? Justamente para que você dê a sua opinião. Você estava falando no nosso grupo interno. O Casé hoje falou a beça aqui no nosso grupo aqui do SBT Esporte Rio, do lance, acordou cedo falando. Casimiro, agora manda aí a tua opinião. Eu acho engraçado só, porque o Felipe Luiz no lance, ele parece que tá lutando judô, né? Ele dá uma cambalhota para cima e ele se arrepende quando o Rodinei é expulso. Eu queria ver a reação dele se o Rodinei não fosse expulso. Se teria esse constrangimento todo, porque depois é muito fácil, né? Ele chegar e falar, balançar a cabeça, mas eu queria ver se ele ia balançar a cabeça se o Rodinei não fosse expulso. Achei o lance para vermelho, Daniel.
Quando aconteceu esse lance no Flamengo e Botafogo, certeza que o Fernandinho também falaram que era para vermelho. Então é um lance para vermelho. Ele continua sendo para vermelho. O problema é que o Klaus errou no ano passado e esse ano ele não errou. Ele acertou. O Rodinei é imprudente no lance. Acima de tudo, um lance de falta de inteligência, câimbra mental. Ele erra o bote. Ele bota a integridade do Felipe Luiz em risco. Se fica mais um segundo ali, meio segundo com o pé no tornozelo do Felipe Luiz poderia estar com o tornozelo pendurado. Então, assim, eu acho que o problema é que o Klaus não deu nada e aí sai do nada pro vermelho. É um choque muito grande. Mas a gente cansou de ver lance assim no campeonato. O Henrique, quando deu uma cotovelada na cara do jogador do Goiás, ele nem marcou falta. E na sequência ele expulsa. Isso acontece direto, aos montes. Olha aí, Casé, o que você tá falando. Ó, a gente separou, deixa eu te interromper rapidinho, a gente separou alguns lances do Klaus na internet que foram parecidos com esse, né? Esse foi no Grenal. Não, volta, Diego, esse aí já é outra coisa. Volta, por favor, volta lá no lance do Grenal. É a primeira Não, isso aí é outros memes, volta. Isso aí foi no Grenal, o Cortez chegou atrasado ali no jogador do Inter, né? E o Klaus deu amarelo no Cortez. Não chamou o VAR. Próximo. Outro lance envolvendo o Klaus. Olha lá, o mesmo juiz, o flamenguista dando uma solada no jogador do Botafogo, não é isso? Lembra disso, Casimiro? Olha lá, também não foi lance de expulsão. Olha lá, então teve esse do Grêmio no cara do Inter, né? É o Cortez ali, né? Que rolou um amarelo. E o outro foi em cima de um alvinegro. Esse que você tá falando, Casimiro? Todos esses lances, Daniel, a gente falou aqui, a gente reclamou que tinha que ser vermelho. Então a gente reclamou que ele errou e agora a gente está reclamando que ele acertou. Ou seja, nunca tá bom. O critério dele estava errado anteriormente. A gente está vendo aqui lances que colocam em risco a integridade dos jogadores. E dessa vez ele acertou. Então, infelizmente, assim, foi uma decisão. Eu acho bizarro, de fato, todos esses eram para vermelho. E todos eles já tinham o VAR. A gente não tá falando de um negócio que não tinha a assistência do VAR. E o VAR pode chamar quando julgar que é pra vermelho. E só julgou nesse, entendeu? É a falta de critério e, de novo, eu não acho que o Flamengo tem nada a ver com isso. Eu acho que o Flamengo não ligou pra comissão de arbitragem rouba pra mim. Isso não existe. Pra mim não existe isso. Verdade. O negócio a falta de critério foi vista, a pressão, né, Pedro? E, por acaso, a favor do Flamengo. O Flamengo não tem nada a ver com isso. Esse ano, no Internacional e Boca Juniors, teve um lance muito parecido com o jogador do Boca foi expulso. Assim, um lance muito idêntico. Se a galera se der o trabalhinho de pesquisar, vai achar um lance igual. O Inter não reclamou, obviamente, porque foi expulso o jogador do Boca. Cara, assim, eu acho curioso, o Dourado veio a público, falou um monte de bobagem, coisas que não tem absolutamente nada a ver, que o Internacional tinha chance de ser campeão e não trouxeram a taça do Maracanã, sendo que isso nunca aconteceu na história do campeonato. Bobagem. O Flamengo só recebeu a taça quando foi campeão, o Corinthians foi campeão em São Januário em 2015, recebeu no jogo seguinte o jogo do título. Sim, É assim, um desconhecimento, e ele já tem isso na cabeça. Quando eles chegam no Maracanã, isso é falado. Os caras não trouxeram a taça pra cá. Que não sei o que, não sei o que mais. O lance do Vasco vai fazer uma semana, Daniel. É isso que eu ia falar, O lance do VAR no São Januário, eles não falaram nada. O Inter não abriu a boca pra falar nada, né? E se você for pegar, Inter e Botafogo, lance com polêmica do VAR, gol do Internacional. Inter e Bragantino, lance de polêmica. Inter e Grêmio, lance de polêmica. Ali, ninguém do Internacional veio a público falar nada. Agora, bota a enquete aí, rapidinho. Não sei o quê. Me poupa. Pois é, Casé, vamos botar a enquete lá, vamos ver o que o pessoal tá falando no Twitter. Calma, Casé, você tem outros motivos para estar irritado hoje. Vamos lá. O SBT Esporte participa com a hashtag. A opinião, a expulsão de Rodinei foi justa? 73% sim e não. 20, quanto, Diego? 26,4%. É mais ou menos o que a gente está falando aqui. Eu acho que todo mundo aqui concorda. O grande problema, Fernandinha, nesse caso, é que a falta de um critério único gera dúvidas sobre a lisura do fato em si, né? Então, esse é o grande problema. Rapidinho, Fernanda. Exatamente, Daniel. E a gente junta todas as opiniões e é a mesma. Não há absurdo nenhum nessa imagem. Era para ele ser expulso e ponto final. E ninguém roubou. Se há uma pressão em cima do ato, se ele interpretou errado e ele acertou agora, o que importa é que o Flamengo venceu e tem um time bem melhor que o do Internacional, Daniel. Muito bem, vamos falar agora de algo que as pessoas estão pedindo desde ontem nas redes sociais. O Casimiro, essa figura carismática, amada por todos, mas trollada também. O 0-0 de ontem com o Corinthians praticamente rebaixou o Vasco do Casimiro, né? Mais uma vez, o time fez um jogo horrendo. Vamos ver aí, por favor.
Que fim de semana para o torcedor vascaíno. A rodada começou no sábado e o que não podia acontecer, aconteceu. E foi logo uma goleada. O Bahia venceu Fortaleza por 4-0, resultado desesperador para o time carioca. E no domingo só a vitória interessava. O Corinthians teve mais posse de bola, mas foi pouco criativo. Fernando Miguel só fez uma defesa mais difícil num chute cruzado de Fagner. Mesmo precisando a qualquer custo da vitória, o Vasco atacou ainda menos. A melhor chance vascaína no primeiro tempo foi nesse chute de Carlinhos, que passou à direita do gol de Cássio. Na segunda etapa, o cenário do jogo foi praticamente o mesmo. O Corinthians evitando sofrer contra-ataques e o Vasco fechado, evitando o gol que poderia decretar o rebaixamento. O lance de maior perigo foi num cruzamento de Carlinhos que terminou no travessão. O Timão perdeu algumas chances no fim, mas o empate sem gols pode ser considerado um placar justo para o futebol apresentado. Agora a situação do Vasco é a seguinte: ter fé, muita fé. As chances de permanência na Série A são remotas. O Cruz Maltino precisa vencer o Goiás em São Januário na quinta-feira. Além disso, também tem que torcer por uma derrota do Fortaleza para o Fluminense no Maracanã. Só que o mais difícil vem agora: tirar uma diferença de saldo de gols com Fortaleza, que hoje é de 12. Ou seja, o Vasco precisa aplicar uma goleada histórica no Esmeraldino. Não, isso não se faz, isso não se faz. Tira o fantasma, tira o tetra, para com essa palhaçada. Tem vascaíno demais assistindo o programa, o Vasco merece respeito. Casemiro Miguel, eu não vou fazer nenhuma pergunta, eu vou deixar o espaço aberto para que você se pronuncie. Tipo presidente da República, fazendo pronunciamento, governador e tal, pronuncie-se da forma que você julgar apropriada. Fala aí, Cadê? Fala, Daniel, Casé. assim, o Vasco tá rebaixado, né? Não adianta a gente falar que existe a possibilidade. Cadê a sua fé, Casemiro? Não tem como. Até porque se acontece um negócio desse, ia ser um escândalo, vamos ser sinceros. Pô, o Vasco tira na última rodada 12 gols, é escandaloso. A maior goleada da história do Campeonato Brasileiro é Corinthians e Tiradentes, 10-1. Diferença de 9 gols. É porque... O Vasco tem que passar a maior goleada da história do Campeonato. É porque o Fortaleza pode ser goleado pelo Fluminense, se o Vasco é 6-0 e o Fluminense é 6-0, funciona também. Mas vamos ser sinceros, se o Fluminense tá fazendo 6-0, o Vasco tá fazendo 6-0, o Fluminense olha pro telão e fala assim: camarada, quer saber? Fortaleza, faz umzinho aqui, vamos ser sinceros. Então, assim, o Vasco tá rebaixado, Daniel. O Vasco fez tudo possível para que isso acontecesse e aconteceu. O ano do Vasco foi muito conturbado, o Vasco teve um elenco mal montado, o Vasco teve um problema político, ano de eleição a gente sabe como é que é. Então a gente teve presidente que se autoproclamava eleito, o outro falava que era ele, e assim foi. Tivemos 3 eleições para uma valer e ainda tá tendo briga na justiça. O Vasco teve 3 trocas de técnico, né? O Ramon Menezes começou muito bem, a história do ramonismo lá. Olhando agora, a gente, engenheiro de obra pronta totalmente, fala que ele foi mal demitido, né? Mas ele ficou refém do próprio sucesso. Ele começou a ir muito bem, depois cair, o que era normal. O elenco do Vasco não era para aquilo tudo, mas na cabeça do torcedor era, e aí o torcedor é zero culpado. Vem o Sapinto, que vai muito mal, e chega o Luxemburgo para salvar, e vai pior ou igual que o Sapinto. O Sapinto reclamou que queria essa sequência de Bahia, Coritiba, Fortaleza, e ele foi demitido um pouquinho antes. O Luxemburgo chega e faz exatamente a mesma campanha. Exatamente. 30,3% de aproveitamento. Então o Luxemburgo é um dos culpados, mas principalmente, Daniel, o presidente Alexandre Campelo, que saiu agora do Vasco. O Vasco, no triênio dele, brigou os 3 anos para não cair. Você vê figuras repetidas no Vasco. Fernando Miguel tá sempre lá brigando para não cair. O Henrique tá sempre lá brigando para não cair. O Pikachu tá sempre lá brigando para não cair. O Erle tá lá brigando para não cair. O Felipe Bastos tá lá brigando para não cair. Então, assim, não tem muito mistério. E se essa diretoria, que é a nova diretoria do Vasco, se propôs a reestruturar o clube na Série A, vai precisar fazer o mesmo agora na Série B. É complicado? É difícil? Com certeza. Mas vai precisar fazer. E ontem, Daniel, foi mais um retrato do que foi o Vasco da temporada. Desorganização, falta de criatividade, o 10 aí que todo mundo ama, que é o Benítez, não jogou de novo por falta de condições físicas. Inclusive, o Vasco não deverá comprá-lo, graças a Deus.
e o Vasco precisa planejar a sua Série B, e é isso, não tem o que fazer. Se eu fosse começar, Daniel, a planejar a Série B, posso dar o meu primeiro pitaco? Que não vai dar, claro. Mas eu vou dar o meu primeiro pitaco. Se eu sou o Vasco da Gama, eu faço de tudo para manter Germancano no time. Depois, a gente monta um elenco e volta disso aí. Ô, Cazé, olha só. Tem que ter uma referência. Cazé, olha só, o técnico Vanderlei Luxemburgo ontem, inclusive, ele jogou a toalha, né? Disse que não tem negócio de reverter na última rodada e disse que se prontificou a continuar no clube para a reconstrução do Vasco. Tem até pergunta no Twitter sobre isso. Bota aí, por favor, uma pergunta a respeito da permanência. Vocês acham que o Luxemburgo fica no Vasco ou não? Fernandinha, e aí, seria uma boa ele permanecer? Olha, Cazé, faz de novo aí que você tá fazendo. Sai. Vai embora. Eu gosto essa turma, vai. Eu gosto muito do Luxemburgo. Mas votar no Flamengo ano que vem? Tem eleição no Flamengo ano que vem, Fernando? Vai lá votar, vai lá. Manda ele lá votar, manda ele lá frequentar o Flamengo. Vai. Ô, Daniel, eu acho que independentemente de treinador, eu acho que quem tem que rodar são muitos dos jogadores que estão ali. Sim. Porque a raiva que a gente sente... Ontem eu vi o jogo do Vasco, porque eu tenho um marido que é vascaíno. E assim, a raiva que ele sentia pelo jogador é a mesma que eu sinto por muitos do Botafogo, que na boa, como é que um jogador que veste uma camisa do Vasco, pesa 1 tonelada, com uma história linda, o que o Vasco já ganhou, o que o Vasco já fez na sua história, tá faltando 10 minutos, um jogo que ele tá sendo rebaixado e correr igual uma baranga? Não pode, Daniel. Não tem. O jogador não pode. E é assim desde sempre, né, Fernando? É impressionante, isso me dá uma raiva, porque esses caras com certeza não conhecem a história do Vasco, não conhecem a história do Botafogo, sabe? Pra Daqui gente a 2 ver uma meses vai sair do situação lugar, né, Fernando? Exatamente, E você vê os garotos da base, Fernandinha, muito abatidos, muito abalados, chorando, porque estão ali no Vasco desde sempre. Isso. Mas você vê outros jogadores que sabem que na temporada que vem estão em outro lugar. E é isso, a gente já comentou isso aqui. Isso o lance do Léo chateado. Gil, o lance do Léo Gil foi um lance muito crasso pro Brasil entender a situação do Vasco, porque aqui a gente fala muito do Vasco, que os jogadores não têm vontade, mas as pessoas de fora não tinham muito uma noção do que acontecia. O lance do Léo Gil é um lance que abriu o olho muito pra galera do Brasil, de falar, caramba, esse cara não correu no lance, ele parou. Ele sabe que ele ano que vem não tá mais no Vasco, nessa temporada, né, nesse ano, e que ele vai embora. E que quem vai ficar é a molecada da base, é o cara que ele trabalha o dia inteiro. Os lances são retratos, né? Esse do Léo Gil é um retrato do que era o Vasco. Exato. É um retrato do descaso, do descompromisso dos jogadores. Tem um lance também do Botafogo, aquele gol contra o Inter, que o Inter faz, que o cara toca pro lado. Bizarro, E é bizarro uma aquilo. É completo descaso. E aí é que a gente fura a bolha do Rio, né? O Brasil olha e fala, cacete, irmão, já era... O que tá acontecendo? Ô, Pedro, olha só, tem um lance, tem uma situação aqui no Twitter que eu vou rolar essa bola pro Pedro Certezas. Olha lá, bota lá, por favor. O Pedro que tem uma vasta experiência em rebaixamento, foi rebaixado há mais tempo que o Vasco. O erro foi demitir o Ramon. A derrocada começou aí. Pedro Certezas, concorda com isso? Cara, eu acho que o erro foi um dos erros. Começou antes a derrocada, começou antes. Teve o Bruno Lazzaroni também que veio, que não era para assumir o Bruno Lazzaroni. Eu acho que ali era o momento de trazer um técnico que de fato é um técnico, não um interino, que foi pela segunda vez interino. E aí chegou o Bruno Lazzaroni, aí logo depois ele perdeu Coincidentemente, o Vasco e o Botafogo tiveram 2 Ramon. Não, também. Os 2 Ramons. Ramon Dias, gente. Os 2 Ramons... É mesmo, Diego. Qual é o Ramon que o telespectador está se referindo aí? Qual é o Ramon? Desculpa, para tudo. Que Ramon esse telespectador está se referindo? O Ramon Dias do Botafogo ou o Ramon Menezes? Eu acho que é uma resposta, desculpa aqui cortar todo mundo, mas eu acho que é uma resposta que serve pros dois, né, cara? É verdade. Ei, Mas é Pedro? porque o Ramon do Botafogo nem trabalhou, né? E do Vasco, foi igual o Barroca do Botafogo do ano passado, ano retrasado. Foi um cara que surgiu lá, que era do time, e aí fez uns 6 jogos absurdos, ganhou os 4, e começou a perder, foi limado e revendo o próprio sucesso foi embora. Eu acho que o do Vasco ali foi uma decisão, eu não demitiria. Mas depois também ele assumiu o CRB, não foi bem também, então não sei. E na época, todo mundo falou que o Vasco mandou bem. O problema foi o seguinte, o Vasco demite o Ramon sem um plano B. Demite o Ramon e aí depois, não sei o que, Sapinto. Pô, mas Sapinto, o Vasco vai trazer muito dessa onda do treinador estrangeiro, que não sei o quê. E aí, cara, chega o Sapinto, bota 5 atrás, depois bota 3 zagueiros, depois bota 3 atacantes, depois joga com um atacante só. Ele mudou tudo que ele podia e, cara, assim, não deu certo. Eu acho que se o Vasco continuasse com o Ramon, podia dar mais certo. Mas no dia, na época, todo mundo queria que ele saísse. Vamos ser honestos.
Fernanda, olha só, chegou uma questão ali no Twitter a respeito do Germán Cano, que foi a primeira coisa que o Casimiro falou. Será que o Cano fica para jogar a Série B? É a pergunta do Alex Chagas, ele se valorizou demais, né? Se ele vai ficar ou não. Mas deveria, assim, e foi o que o Casé falou e eu concordo. Gente, presta atenção no Cano. O cara ele é responsável por 50% dos gols do Vasco da Gama, num time que pouco municia o Cano. Ele precisa de um toque na bola para fazer o gol. Ele é impressionante. Ele é um dos artilheiros do campeonato. Pensem nisso. Ele é importantíssimo para o Vasco. Ele precisa ser a primeira das opções do Vasco da Gama. Mais que quem é o presidente, quem é o treinador, tem que ficar o Cano. Assim, Fernandinho, só pra galera ter uma noção, não é um absurdo eu chegar aqui e falar que o Vasco tem que manter o Cano, porque o Cano tem 33 anos, ele não é um jovem jogador. Ele está valorizado no mercado, assim como ele estava quando veio pro Vasco, mas ele também não é uma promessa, não é um jogador que está no seu auge técnico, no seu auge, ele está num grande momento, tá? Mas agora a tendência é que o Cano comece um processo de decaída na sua carreira. 33 anos, né, gente? Não é o Cristiano Ronaldo, que está no auge aos 37. Então dá pro Vasco manter, pô. Casé, deixa eu dar um alô aqui pro pessoal do Twitter que tá mandando mensagem diretamente pro Casimiro. Não tem como a gente registrar todas. Casé, se você for entrar depois no Twitter e for responder uma mensagem por uma, dá pelo menos uma passada de olho. Mas se você for responder, você vai ficar até 2047 respondendo mensagem. Porque hoje o programa gira em torno dessa figura tão carismática e tão querida chamada Casimiro Miguel. Eu quero dizer para vocês que existe uma esperança do Vasco permanecer na Série A. Pelo menos na internet. Na internet é possível. Olha só o que viralizou aí nessa manhã nas redes sociais. Solta aí, por favor. Solta aí. Olha lá. Olha o que viralizou, olha lá, olha o Vasco, no finalzinho contra o Goiás. Atenção, vai. Pé direito, bateu, bola desviada. Gol! Olha lá, Luiz Roberto narrando no SBT, ó. Vão tomar processo da Globo aí, ó. Lá. Gol! 12. Eita, não, que isso? Acorda. Ai, viralizou nas redes sociais, ô Casimiro. Era sonho, Casimiro. Acho que nem é sonho mais, né? É muito bom ser idiota, Daniel. Eu vou te falar, Daniel. Ser idiota e ridículo. Daniel, eu vou te falar um negócio, tá? Eu vou falar aqui pra ficar registrado, porque se acontecer, aí depois vamos chamar de maluco. Assim que acabou o jogo do Vasco, eu dormi, cabeça cheia, dormi. Eu sonhei que o Fluminense ganhava de 6-1. Juro. Eu sonhei que o Fluminense ganhava de 6-1. Aí é o seguinte, se o Fluminense ganhar de 6-1, vai ter que ganhar de 7-0, tá? É só, já vou dando a planta pros jogadores do Vasco, que é para eles já irem anotando o que precisa, tá? Caso aconteça, tá? Então 6-1 do Flu vai acontecer. O problema é o 7-0 do Vasco. Mas o Goiás, o Fernandão foi pego no doping lá. O Goiás podia ter que jogar com sub-9. Não sei. Futebol, Daniel. Sei. Em campo. Bota a molecada em campo para não pegar mais ninguém no doping. Já tá rebaixado. Ô, Certezas, olha aqui. O que é mais difícil de acontecer? O Vasco escapar ou a Carol Conká escapar do paredão? Acho que as duas coisas... Aí, vou te falar. Parelho, mano. Tá ali, né? Vou falar um negócio, Daniel. Caraca. Irmão. Rapaz. Vasco e Carol Conká vão juntos, é isso não? Olha só, pessoal, vamos seguir o programa aqui, a gente tem outros assuntos a entrar. Eu quero falar do maior absurdo dos últimos anos da arbitragem do futebol brasileiro. Na Vila Belmiro, o Fluminense empatou com o Santos e a arbitragem foi alvo de muitas reclamações. Vamos ver aí. O jogo estava equilibrado, até que o Fluminense, que luta por uma vaga na fase de grupos da Libertadores, abriu o placar aos 15 minutos com Luca. O gol sofrido sacudiu o Santos, que acelerou o jogo, mas o time estava desorganizado e criou pouco. No segundo tempo, o Peixe veio com mudanças, ficando mais vivo no ataque, mas a efetividade continuou baixa. Foram algumas chances, mas nada que levasse muito perigo ao goleiro tricolor. Só que uma sequência definiu a partida. Nino levou o cartão amarelo nessa falta e foi reclamar. E a reclamação deu a ele o cartão vermelho. Aí Jean Mota entrou no lugar de Vinícius Balieiro e logo depois o próprio Jean fez o gol de empate. Final 1-1. Na quinta-feira, a última rodada, o tricolor encara o Fortaleza às 9h30 da noite no Maracanã. Com 61 pontos, o Flu perdeu a oportunidade de dormir no G4. E agora seca o São Paulo para ter chances de ficar entre os 4 primeiros.
Pois é, a arbitragem tirou o Fluminense do G4, inverteu um monte de marcações, inventou um monte de faltas que não existiram, inclusive a falta que originou o lance do gol. Então o seu Sávio interferiu no resultado, tirou o Fluminense do G4, porque agora o Fluminense só pode chegar a 64 pontos, o São Paulo pegou hoje o Botafogo e tal, e garantiu com isso mais um paulista na fase de grupos da Libertadores. Se o objetivo era não ter 2 times do Rio na fase de grupos da Libertadores e ter mais paulistas na fase de grupo, conseguiram e ainda enfiaram o Santos na pré-Libertadores. Então, se existiu algum objetivo nesse sentido, parabéns, tiraram o Fluminense da briga num lance que, se foi falta, se aquilo ali foi falta, eu sou um sheik árabe, dono de poço de petróleo. Fernanda, o que você tem a dizer a respeito dessa situação aí? Então, 2 pontos. O primeiro, o fim do jogo foi o estopim do que tudo que eles sentiram durante a partida. O Fluminense foi irritado pela arbitragem, o seu torcedor e o seu jogador em campo natural irritado. Você vai irritando, vai minando e o estopim chegou-se no final, quando você vê o Nino, que é um cara que nasceu com o Rivotril na veia, é um cara super tranquilo. Tranquilaço. Ele é tranquilaço. Quando você vê ele perder a paciência, você vê que ele se irritou também. Só que isso serve como um sinal pro Fluminense, pelo seguinte, na Libertadores, gente, é isso aí. É isso que vai acontecer durante todo o processo do jogo. A Libertadores, a arbitragem fora do Brasil é muito diferente. E tem uma diferença, né, Fernandinha? Não foi falta no lance do que originou o gol. Na Libertadores é falta, ele não dá falta, é agressão, ele não dá agressão e você tem que ficar calado. Então, sinalzinho, né, Pedro, de alerta pro Fluminense, que já tá aqui no SBT, já tá na Libertadores e é uma competição cheia de entranhas. Então é bom o Fluminense perceber que isso vai acontecer mais vezes. O Lucas Claro no lance, Fernandinha, quase vai junto também. A gente aqui no Brasil tem uma característica dos árbitros que gosta muito de aparecer, né? O espetáculo, os protagonistas são os jogadores e a torcida, mas aqui no Brasil os árbitros gostam bastante de aparecer. O Lucas Claro, quando o Nino é expulso, ele começa a aplaudir o juiz e para. Então, se é um juiz mais que gosta de fazer uma graça, vai logo os dois. Então, assim, o Nino perdeu a cabeça, obviamente, é fruto do que o juiz fez no jogo. Ele, como a Fernanda falou, ele vai minando, ele vai tirando a paciência dos jogadores até esse momento final. Agora, o Fluminense precisa ter, de fato, essa calma, né? Essa tranquilidade, porque na Libertadores, o juiz vai dar na cara dura e não tá nem aí. E é com VAR, e é com tudo e não importa. Então, é melhor o Fluminense ficar mais calmo. Fez parte. O Fluminense chegou numa condição, Daniel, e você sabe muito bem, de que dá para ter esse tipo de erro. Dá para acontecer do Nino extravasar e do Fluminense... Putz, o Nino poderia não ter sido expulso. Dá para acontecer. Não pode acontecer, por exemplo, com o Vasco, num Vasco e Goiás, onde o Henrique foi expulso. O Fluminense tem a gordurinha. Olha só, Pedro, por favor, enche a tela com o lance. Eu quero que você me diga, Pedro Certezas, se isso é falta, se isso o cara dá um bote limpo por baixo, olha lá, na bola, o jogador do Santos nem cai. E aí, como é que marca um negócio desse? O cara tá do lado, o cara não sabe que se ele marcar aquilo ali, ele vai interferir no resultado final? Diga lá. A gente olhando, se a gente olha e não mostra o juiz, a gente fala, pô, que desarme bonito, né? É verdade, Pedro. Uou, ele não fez faz a falta. O zagueiro, que é ir na bola, ir limpo, ele tira a bola, perfeito. Só que, cara, de novo, eu não consigo acreditar, eu acho que eu não consigo. Eu não quero acreditar que seja uma manipulação, eu não quero. Também não. Quero. Mas... Cara, é muito estranho, gente. É porque picota o jogo todo. É uma pressão, sabe? É um jeito de apitar que encaminha pra algum lugar. Sabe qual que é o problema? Não, e o vermelho, com o amarelo, com ele de costas, esbravejando, né, gente? É que nem aquela expulsão do Gabigol. É um desarme lindo. A gente fala aqui, quando você vai pra jogar um jogo, Fernandinha, você tem diversos fatores. Você tem o estádio, que às vezes pode ser um lugar mais hostil. Você tem a torcida adversária, que pode perturbar o jogo inteiro. Você tem o time adversário, você tem o clima, você tem a altitude, você tem uma série de... gramado. E aqui no Brasil você tem um outro fator que é o juiz. Tem juiz que picota o jogo todo, tem juiz que dá vermelho direto, tem juiz que deixa rolar. O Vasco e Botafogo, que foi o 3-0 Vasco, o juiz deixou tudo acontecer. Tem juízes e juízes, não tem um critério. É por isso que a gente reclama, né? Voltando ao lance do Rodinei. Não existe um critério, né?
Ô, Cazé, olha só, Oi. só pra gente sepultar esse assunto, até eu que não sou de discutir, de xingar as pessoas, até eu xingaria aquele juiz ali, porque não dá, é muita sacanagem, é muita Mas o sacanagem. Niro xingou legal, viu? Mas até, porra, mas o cara não é barata, Cazé. Eu xinguei em casa, chutei a cadeira, quebrei a cadeira, machuquei o pé e tomei bronca da minha mulher. Bota, por favor, a enquete aí. Bota aí, por favor, a enquete, vamos lá. Queremos saber a opinião, olha lá, a expulsão do Rodinei, 73 a 26, todo mundo dizendo que a expulsão do Rodinei é justa. Casimiro, o povo está com você e, de certa forma, com todos nós aqui. Eu acho que todo mundo disse que a expulsão é justa. Tá todo mundo com um copo d'água na mão? Cadê a garrafa disforme da Fernanda? Cadê aquela garrafa que já vira... Hoje não tem. Hoje não tem. O Pedro Certezas hoje tá com um copo azul. Era preto né? Era preto ou era azul escuro, Pedro, na sexta-feira? Era Né? rosa. Não, o rosa já foi pro saco. Era preto. Boa, vamos para um rápido intervalo e já voltamos aqui com a sequência do SBT Sport Rio. Eu fiquei muito aborrecido agora com esse... Eu falo mesmo. Estamos de volta, Pedro Certezas e Fernanda Maia. Vocês falaram que querem que esse assunto passe batido, mas não vai passar. Por favor, Fernanda, tem jogo do Botafogo hoje. Destaques aí do Botafogo, que é isso? Eu, hein? Destaques? Não, a expectativa pro jogo de hoje contra o São Paulo. Tem VT pra isso, não, né? Não tem matéria. Fala aí do Então jogo vou do Fogão. falar aqui uma coisa pra você, torcedor tricolor que tá de olho nesse jogo, porque é Botafogo e São Paulo. Não se iludam. Eu fiz isso a temporada toda e tô fazendo psicóloga até hoje, tá bom? Mas Pedro! se quiser tentar... Pedro, eu juro que eu tô torcendo pro Botafogo hoje. Eu vou torcer. O Fogão vai beliscar, vai empatar, vai ser 0-0. Fogo. E aí, Pedrão? O Botafogo pode influenciar diretamente na luta pelo título, né? É. Se o Botafogo inventa de ganhar, o São Paulo tem que jogar a Vera na última rodada. Mas vamos ver se vai acontecer isso ou não. Será? Ô, Casimiro, será que o Botafogo tem alguma chance de beliscar o São Paulo hoje? Nenhuma. Nenhuma? Olha só, pessoal. Cazé, respeita também, Tem não. Cazé. Que isso? Não tem, Fernanda, pô. Que é isso? É Porque é 11 contra 11, pô. 11 contra 11. 11. Não tem porquê, Eu, hein? Olha só, valeu, Cazé, valeu, Pedro, valeu, Fernando. Deixa eu dar uma lida rapidinho que acabou de chegar aqui, do Caio Blois, do UOL, né? Ele disse que o Hudson informou ao Fluminense que se reapresentará ao São Paulo. O volante será avaliado pelo técnico Hernan Crespo antes da decisão no mercado da bola. A decisão dificulta a permanência do clube das de Hudson nas Laranjeiras. Tchau, vai com Deus, não fará falta nenhuma, 10 segundos para cada, destaques finais. Pedro Certezas. Gatito falou que quer ficar no Botafogo na Série B, o que é uma atitude muito nobre. Ele pode estar se alçando aí ao patamar de ídolo. Tomara que fique mesmo, tomara que faça o Série B para conseguir voltar aí do... Cadê o seu miau característico, rapidamente? Oi? Cadê o seu miau? Tá calibrado. O Miau. Não ouviu? Que isso? Não ouviu? Vambora, Casimiro, vambora, destaque final. Tá vindo aí, Daniel, a Série B mais disputada da história. Eu tô vendo aqui os times. Avaí, Botafogo, tem o Brusque, que é time de empresário, Curitiba, Cruzeiro, CSA, Guarani, Vasco, Remo, Vila Nova, Goiás, Vitória. Meu amigo, vai ser difícil demais, hein? Ai, meu Deus do céu. Fernandinha. Ganha de 12, Vasco, ganha de 12. Olha só, o pessoal perguntando no Twitter o que é baranga. Gente, uma expressão antiga no futebol. Baranga é um jogador que não joga bem, criado pelo meu querido Gerson Canhatinha. Beijo pra ele. Amanhã a gente volta nesse mesmo horário nesse mesmo canal. Tchau. E eu tô indo pro Instagram agora, @Daniel Pena Firme, pena com 2 N's. Vamos fazer live, vamos bater papo, vambora. Instagram, @Daniel Pena Firme, pena com 2 N's. Bota aí embaixo. Tchau.